Eu tô aqui com um e-mail de mais uma inscrita. Dessa vez é a Deisiane de Albuquerque. Ela mora em Caldas Novas, Goiás. Oi, Nathalie. Olha, eu jamais imaginaria que um dia eu poderia escrever sobre a minha vida na internet. Eu sou muito tímida, mas com você eu me sinto um pouco à vontade para relatar, visto eu já estar acompanhando há algum tempo os seus vídeos e me sentir muitas vezes nas suas falas. Quero te agradecer demais por cada vídeo que você faz e posta no YouTube. Saiba que esses vídeos é como se fosse um afago no nosso coração. Ô, Deisiane, muito obrigada a você. Bem, eu sou casada há 15 anos. Eu acreditava de verdade que o meu casamento era sólido. Não perfeito, claro, mas um casamento firme. A gente tem uma vida muito boa, um bom dinheiro no banco, uma rotina muito organizada, sempre viajamos com os nossos filhos, temos muitos planos ainda para o nosso futuro, e tudo isso desabou quando eu descobri uma traição dele. Um certo dia eu descobri uma conversa dele com outra mulher. Quando eu o confrontei, ele disse que era só amizade, que eles tinham se aproximado porque ela estava passando por um momento muito difícil. Mas as mensagens não eram mensagens normais de amizades. Não eram mensagens de alguém apenas por educação. Eram mensagens íntimas, frequentes, e tinham uma energia que eu nunca tinha visto ele me dar há muito tempo. Eu pedi então para ele se afastar dela. E ele disse que ia tentar. E você deve imaginar, Nathalie, como isso me matou por dentro. Ele não terminou. Ele apenas fez o que eu pedi e se afastou. Pelo menos foi isso que ele me disse. Durante algumas semanas, ele ficou até bem diferente dentro de casa. Muito mais presente, muito mais carinhoso, muito mais atento aos detalhes da casa. Parecia uma pessoa que estava realmente, parecia alguém que realmente estava tentando salvar algo. Mas eu sabia que lá no fundo havia alguma coisa errada. Ele sempre escondia o celular, virava o rosto quando chegava alguma mensagem diferente, e tudo tinha uma desculpa quando eu questionava. Um dia, sem querer, eu vi novamente o nome dela na tela do seu celular, e eu tremi toda na hora. Quando eu lhe questionei, ele virou para mim e disse assim: "Você precisa parar com isso. Eu já te falei que eu me afastei." Naquele momento eu percebi que eu tinha virado a segunda opção dentro do meu próprio casamento. Eu não era mais uma prioridade para ele. E eu não era mais a escolhida, como eu sempre fui. Eu era a segunda opção. Aquela que era mais segura, mais confortável para ele e mais cômodo. A que sabia, a que ele sabia que não iria embora. Eu não sei mais quem eu sou dentro desse casamento. Eu não sei se ainda eu sou a esposa ou sou apenas uma espécie de garantia para quando ele voltar do trabalho para casa. Eu tenho muito medo de destruir a nossa família, mas eu também tenho muito medo de me destruir aos poucos. Eu não consigo conversar isso com ninguém. Eu tenho muita vergonha. Parece até que eu estou vivendo uma vida diferente da do mundo lá fora. Mandar esse e-mail para você foi uma forma de descarregar um pouco da minha ansiedade e da minha tristeza. Quero te agradecer imensamente por esse espaço e eu espero que você tenha mais uma vez as palavras certas no momento certo. Um grande abraço e parabéns pelo seu canal. Eu que agradeço demais, Deisiane, pelo e-mail, tá? E Deisiane, eu quero te falar que o que você está vivendo não é quase uma traição, muito menos uma coisa da sua cabeça. Não é um ciúme exagerado. É realmente uma quebra de confiança, pura e simples. E não é uma quebra acidental, tá? É uma quebra que tem uma sustentabilidade. Você tem uma prova, né? Ela é alimentada. Você percebeu quando você leu a mensagem, as mensagens, aliás, e ouviu da própria boca dele, quando ele fala assim: "Eu vou tentar me afastar." Nesse momento você
falou que doeu, que você tremeu, porque foi nesse momento em que você percebeu a realidade, né? Porque ninguém tenta se afastar de uma mulher que está ameaçando a sua vida, a sua família, o seu casamento. Uma pessoa, quando ela é comprometida, ela simplesmente se afasta. E ponto final. Essa frase ela quer dizer muita coisa. Que ele primeiro não queria terminar, né? Ele queria fazer uma administração entre você e entre ela. E não, você não virou uma segunda opção. Ele quis manter realmente, como eu tô falando, as duas realidades. Com você, a segurança, a rotina, o lar, os filhos. Com ela, aquela coisa do brilho, né? Do ego massageado, adrenalina. E eu sei que você provavelmente se sente muito pequena, muito menosprezada, porque é uma dor tão grande você perceber que você virou alguém conveniente apenas para uma pessoa que você tanto ama e que você entregou tanto sentimento durante tantos anos. Então eu posso te afirmar que você não é essa pessoa pequena, né, que você está falando que você é. E a sua angústia, ela não vem do que ele viveu ou vive com essa outra pessoa. Vem do que ele deixou de viver com você, sendo o seu esposo, sendo o pai dos seus filhos, que é a verdade, a lealdade. E isso é uma coisa que ele deve a você, e não justificativas, argumentos para tampar uma ferida que ele abriu. E eu sei que quando você fala assim, que tem medo de destruir sua família, Deisiane, para mim é muito difícil ter que falar isso. Então eu quero que você receba com muito carinho essas palavras. O que você não quer destruir? Que família é essa que é baseado em uma pessoa que dorme com você, que vive com você, convive, mas emocionalmente ele não tá dentro desse casamento? O quanto isso é doloroso? Sim. Mas você também pode começar a se convencer de que você não é garantia emocional de ninguém, que você não é colete salva-vidas, que você não é descanso emocional para nenhum homem que procura emoção em outro lugar. E você não tá sozinha, Deisiane, porque eu sei que não é só a Deisiane que passa por isso. E a Deisiane descobriu algo que mulher nenhuma deveria descobrir. Ela viu o fim da segurança que ela tinha dentro do casamento. E quando eu li o relato da Deisiane a primeira vez, eu senti muito forte a forma como ela tenta se justificar por estar passando por essa dor, como se não tivesse o direito de sentir o que ela está sentindo. Fosse um exagero, fosse um drama, fosse uma carência. E não é. É uma consequência de alguém que foi empurrada para um lugar emocional que ela nunca pediu para estar. E eu quero hoje falar com você que está aí do outro lado e sabe exatamente do que eu estou falando, porque provavelmente você pode ser uma Deisiane também. Às vezes as histórias são tão parecidas, só muda o nome e o endereço mesmo, a cidade. O resto é tudo igual. Quando eu li a parte, né, que pediu para ele se afastar da outra mulher, e ele respondeu, eu vou tentar, eu dei uma respirada do jeito que eu fiz agora. Porque essa frase, ela já foi o suficiente para mim. Para que eu visse que ela não estava pedindo nada absurdo. Ela não pediu nada além do que ele não pudesse fazer. Pediu só respeito. Respeito com a família dele. E ele não foi capaz de dar uma resposta firme, concreta. E eu não sei exatamente se foi mais ou menos isso que você passou. Mas sabe aquela resposta que te coloca na dúvida? Que te faz sentir realmente insegura? O normal é muito fácil, é sempre assim. Quando uma pessoa ela tem certeza do que ela quer, ela é direta. E nesse caso, a pessoa está dividida. E quem paga o preço é uma Deisiane da vida. E o que mais me chamou a atenção no relato dela não foi realmente assim nem a traição emocional em si. Foi a forma como ela percebeu que tinha virado uma segunda opção dentro da sua própria casa. Nenhuma mulher deveria sentir isso. Nenhuma. Talvez a Deisiane não quis me relatar, mas com certeza isso não foi de hoje. Houve um distanciamento e ela deve ter sentido isso, mesmo sem saber explicar
o que significava aquilo. Sei lá, um olhar vazio, a falta de interesse. Percebe que a pessoa tá ali, mas ela não tá com você. Mesmo assim, você continua tentando, né? Dando o seu melhor, acreditando, querendo tirar isso da sua cabeça como se fosse. Não, é impressão minha. Isso, para mim, é uma das maiores violências emocionais que alguém pode viver. Essa dúvida. Você continua entregando seu amor, dando o que pode para outra pessoa, e a outra pessoa do outro lado te entrega o pouco. A gente se torna uma garantia emocional na vida da pessoa. A outra lá, a terceira, vira uma novidade. Ou seja, é muito comum que quando existe essa terceira pessoa, o conforto fica realmente para a esposa, para os filhos. Só que a adrenalina, a paixão e o encantamento fica do outro lado. E é muito doloroso a gente admitir que a esposa sempre se acha a culpada, que não deu o suficiente, não fez o que deveria ser feito, que envelheceu, que perdeu o brilho, que aos olhos do seu digníssimo esposo você não é mais uma mulher interessante. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês com todas as letras. Não é com a gente. Nunca será. E talvez você que está me ouvindo esteja precisando sim ouvir isso hoje. Saiba que você não é culpada por alguém que não sabe fechar uma porta, que não sabe tomar uma atitude digna, que tem medo de renunciar ao seu próprio ego. Você não tem culpa de alguém que é covarde, que tem medo de renunciar àquela coisinha ali que está alimentando o próprio ego dele. E muito menos culpada por alguém que tenta manter uma farsa, que na cabeça dele são duas realidades, né? Funcionando ao mesmo tempo. Essa sensação de que você realmente não foi abandonada, porque a pessoa não saiu de casa, a pessoa não escolheu a outra, é você saber que você se tornou apenas uma opção segura para ele. Não é porque você seja menor, longe disso, você se achar menor que a outra pessoa, a terceira pessoa. Mas é porque você dá estabilidade para ele. Ele confiou que você não iria embora. E você sempre acreditou que ele não iria te machucar. Você não está enganada, você não está vivendo algo sem saber, já está aí na sua frente tudo revelado. E isso dói muito mais do que a própria traição. A Deisiane fala que não sabe quem é dentro do casamento. E isso acontece, na maioria dos casos, porque a mulher ela começa a se perder quando ela tenta manter viva uma história que a outra pessoa deixou acabar. Então você começa a se moldar, sabe? A se diminuir, a aceitar pequenas dores, a engolir suas lágrimas, a dar sempre uma justificativa para coisas que nunca deveriam ter justificativas. Você acaba se convencendo de que não é uma coisa tão grave, que ele vai melhorar, que todo casamento passa por isso, que ele não chegou a sair de casa, não lhe trocou pela outra pessoa. Amiga, não. Isso tudo não vai passar. E eu vou dizer algo que eu sei que você vai concordar comigo. Que casamento, ele passa sim por dificuldades. Qual não passa? Mas por desrespeito, não. Ele passa por várias fases também. Passa. E como passa. Mas abandono emocional, não. Desgastes, com certeza. Mas competição com outra pessoa, uma terceira, você se sentir humilhada na sua própria casa, dentro da sua própria família. Pergunte para você agora. Que família é que você está tentando salvar? Deisiane, que família você não quer destruir? Se você está segurando tudo sozinha, isso não é uma família. Isso é um sacrifício. Se você está protegendo tudo, todo mundo, mas ninguém está preocupado em lhe proteger, isso não é união. Isso é um abandono emocional. Ela fala isso nitidamente, que tem medo de destruir. Falou mais de uma vez. Eu não ligo o e-mail completo. Eu corto algumas partes mais íntimas. Só que Deisiane, essa família já está destruída no momento em que ele escolheu viver uma vida emocional fora da sua casa. Então, se você está tentando ter coragem para se preservar, para se cuidar, você não está destruindo nada. Você só está evitando ser destruída junto com aquela destruição que já está na sua frente.
eu só quero que você entenda uma coisa. Você que tá vendo esse vídeo. Quando uma mulher, ela aceita o pouco, não é porque ela não sabe o valor que ela tem, todo mundo sabe. É porque ela tá tão cansada, ela tá tão machucada, que ela tá tentando salvar algo que ela jurou a vida toda proteger. E ela ainda acredita na memória. Ela não acredita no que está acontecendo no presente. E ela ainda ama. E o amor, quando tá doente, faz você enxergar tudo distorcido. Só que não é sua obrigação curar um relacionamento que o outro continua adoecendo. Você não tem o poder de resgatar nada sozinha. Você não tem o poder de reconstruir nada, absolutamente nada sozinha. E principalmente você não tem o poder de salvar uma pessoa que não quer ser salva. A história da nossa amiga dói, porque a gente, principalmente quem já passou por isso, quem está passando, é que a traição acontece dentro da sua própria casa, muitas vezes. Naquela falta do olhar, na falta da verdade, da coragem da pessoa ser honesta com você. É um tipo de traição dentro da sua casa. Então, se você sentiu aí o seu coração apertar, sentiu que tudo aquilo que eu descrevi aqui é exatamente o que você está vivendo no momento, você que sabe que está segurando o seu casamento e está tentando consertar o que já está destruído, você, amiga, que está cansada de tentar explicar o óbvio para alguém que não está tentando entender absolutamente nada. Talvez o que foi dito aqui seja um momento de libertação e que você precisava ouvir. Que você não está perdendo a pessoa. A pessoa é que está perdendo a chance de ser alguém de verdade ao teu lado. Você está perdendo só a tua dor. Ela já está indo embora. A ilusão de viver uma coisa que não é real. O ciclo que te machuca está acabando. Isso está se destruindo junto também. E mais importante de tudo isso que eu falei, que a Deisiane, que você, quem decidir ficar, não é fraca. Você não é fraca. E quando esse dia chegar, você já sabe a resposta. Só que muitas vezes a gente tem muito medo de admitir. E eu não vou dizer aqui, mais uma vez, de forma alguma, eu vou dizer o que é que você tem que fazer. Não existe uma fórmula mágica, não existe o porquê você tem que ficar, o porquê você tem que sair. Quem sou eu para determinar e dizer o certo e o errado? Mas o que eu sempre vou falar em todos os meus vídeos, e é com isso que você tem que avaliar a tua situação e a tua escolha. Você merece ser escolhida, você merece ser priorizada, você merece alguém que te olhe sem culpa nenhuma, que feche portas que impeçam de entrar a felicidade dentro da casa de vocês. Você, amiga, merece alguém que te ame com presença, respeito, fidelidade, que te ame todos os dias e cuide de você. Não aceite conversas e promessas da boca para fora. Tudo isso aqui que a gente falou parece com o que você está passando? Então você já sabe a verdade da sua situação. Você só não quer encarar. Então vamos pensar nela, na Deisiane, vamos abraçá-la, vamos dar essa acolhida. Mas vamos pensar na gente também. Pense em você. Pense em tudo que você já suportou. E pergunta para você mesma com toda honestidade. Até quando você vai suportar tudo isso e sacrificar a tua própria vida? Sim, você está sacrificando. E está adiando talvez uma vida que venha muito melhor depois. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. E até a próxima.